da igreja no Pai do Senhor? Vira para o seu vizinho aí e pergunta se ele atravessou a muralha. Diga, meu irmão, você já atravessou a muralha nessa noite? O Senhor já disse aqui através do louvor. Diga assim para ele: a vitória está depois. Acredite que você vai. Se o poder de Deus está com você, em nome de Jesus, dá uma palavra de vitória ao nosso Deus. Amém, igreja? Abram as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 6, versículo 20. Aleluia! A queda das muralhas nessa noite, em nome de Jesus. Você pode até estar estranhando, hein? Está diferente hoje aqui, mas é o Senhor que prepara. Minha esposa chegou e disse: o povo daqui, dessa localidade, é avivado. E eu disse a ela, é diferente da Zona Sul. A Zona Sul, os irmãos, é mais Bíblia. A Zona Norte é mais Pentecoste, é mais fogo. Mas a Bíblia diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Tem que crescer no Pentecoste e na palavra. Tem que moderar. E ela se sentiu feliz, que disse que o pessoal aqui é pentecostal. Eu disse, louva a Deus por isso. Quando a gente morava em Barra de Soqueira, era difícil andar por aqui com ela, porque a gente tem poucos filhos, só 5. E você sabe, né? Vir de Barra de Soqueira pra cá, arrastando uma bicicleta assim, querendo, não dá certo, né? Mas um dia Deus vai me dar o que Ele prometeu, que é um carro. Não estou preocupado, sei que num dia vai vir. Não estou preocupado, sei que vai vir. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Amém. Esperaremos em nome de Jesus. Glória a Deus. Josué, capítulo 6, versículo 20. É o título da campanha. Amém? Passamos a lei em nome de Jesus. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sônido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Você pode dizer amém nessa noite? Levanta tuas mãos para os céus e vamos em nome de Jesus agradecer a Deus por mim, você está aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu nome, ó Pai, neste momento. Te adoramos e te exaltamos porque tu és soberano e eterno. Se não fosse a tua misericórdia, nós não estaríamos aqui nessa noite. Nos dá da tua graça e da tua santa revelação através do teu Santo Espírito. Se for da tua vontade, revela, profetiza, dá visão, Pentecoste, em nome de Jesus. A igreja diz: poder sentar em nome de Jesus. Tá bom. Tá um pouco muito de agudo, mas não. Amém, igreja? Quando eu cheguei aqui, eu já tinha tomado um vaso ali de Deus ali, em profecias. Eu cheguei, Deus já estava falando que era o Senhor. Eu digo, pronto, Jeová. Já cheguei, o Senhor já está falando ali. Já está confirmando a tua palavra, louvado seja o nome de Jesus. A gente prega, a gente levanta a campanha sobre muralhas, né? E as pessoas, a maioria das vezes, pensam que as muralhas é somente Deus que tem que remover. É somente Deus que tem que dar vitória. Mas não é assim não. O seu Senhor, o meu Senhor, disse que há 2 tipos de muralhas para que nós possamos vencer nessa noite. O cristão, ele tem que saber discernir qual tipo de muralha que ele tem que atravessar. São 2 tipos de muralhas. A primeira muralha é humana. A primeira muralha que temos que atravessar é humana. E vamos estudar nessa noite os 2 pontos. Louvado seja Deus por isso. O primeiro ponto é a muralha humana. É a muralha da renúncia. Vira para o teu vizinho aí. Vira para o teu vizinho e diga: a sua primeira muralha é você mesmo. Pergunta se ele creu. Se creu, dá glória a Deus. Por que isso? Deus, ele é sábio. Ele sabe falar conosco. Muitas das vezes nós colocamos um versículo, pregamos aqui em cima da muralha, que Deus fez, que Deus faz,
E muitas das vezes eu e você não quer tirar a muralha que está diante de nós, que eu e você colocou. Primeira muralha que vamos estudar nessa noite é a renúncia. É o nosso eu. Eu posso, eu vou, é assim, eu não mudo. Eu quero ser desse jeito. Aí o Senhor diz assim: como é que você quer que eu derrube as muralhas do gigante, se você não quer derrubar a sua muralha? Vira pro teu vizinho aí, incomoda ele e diz: derruba essa muralha nessa noite. Só depende de você. Creia em nome de Jesus. Amém? Jesus disse em sua palavra, em Mateus 16, 24, Jesus falando para os seus discípulos: quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a quem? Não é o próximo, não? Espera aí. Deus disse assim através do seu servo Jesus, do seu filho e servo: quem quiser vir após mim, Jesus está falando, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É uma das primeiras muralhas que temos que colocar por terra nesta noite. É a muralha do que eu posso, eu quero, eu sou assim, eu morro assim. Mas eu digo a você, se você quer essa muralha removida nessa noite, vamos tirar ele em nome de Jesus. Quem é ele? O nosso eu. Vira para o teu vizinho e diz aí: ei, você quer receber de Deus poder e autoridade? Renuncia essa muralha. Renuncia a tua vontade, para que Deus execute a vontade dele na sua e na minha vida. Quantos creem? Dá glória a Deus em nome de Jesus. É interessante. As pessoas aqui nessa noite, os vasos de Deus, estão esperando a gente pregar em cima do título. Mas Deus não me direcionou dessa forma. Aleluia. Deus disse: diga para o meu povo que há 2 tipos de muralha para ser derrubado nessa noite. Eu acordei cedo hoje, 3h35. Orei ao Senhor, ajeitando a palavra, Deus me dando, fui preparar o esboço. Base às 5h30, quando fui terminar, 6 horas da manhã. Mas Deus é fiel. Deus, ele vai remover aquilo que você não pode. Vira para o teu vizinho de novo e incomoda ele. Diz: o que é para você fazer, Deus não vai fazer. Agora, o que você não pode fazer, Deus vai fazer. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, igreja. Amém? O que é para mim e você, Deus não vai fazer, não. É eu e você tem que fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo tipo de muralha. Então, na primeira, na parte A, muralha da preguiça. Aleluia. Vira com o teu vizinho novo aí. Incomoda ele. Se ele ficar com raiva, ele saculeja ele aí. É hora para que Deus faça ele perdoar. Incomoda ele e diz aí: tira aí a muralha da preguiça. As pessoas estão rindo, é interessante, né? Mas é porque Deus sabe tratar conosco, igreja. A muralha da preguiça. A muralha da preguiça. Provérbios 13, versículo 4, parte A, diz: a alma do preguiçoso deseja e nada alcança. O homem quer atravessar a muralha, mas não se levanta na acomodação, balançando a perna. Olha, Jeová, resolve por mim. Aí o Senhor diz: se levanta, preguiçoso. Se levanta, preguiçosa, e vence esta muralha em nome de Jesus. Glória a Deus. Ei, eu tomara que eu não saia daqui correndo. O Senhor me guarde em nome de Jesus. Porque é Ele que preparou essa palavra. É Ele que conhece a sua vontade, as suas limitações. Conhece o que você pode fazer. E Ele está dizendo que você pode. É só levantar, renunciar, tirar essa muralha da renúncia e a muralha da preguiça. Aleluia. Aí tem irmãs que estão em casa, louvado seja Deus, Deus está direcionando agora, que estão precisando de um esposo salvo e liberto. Mas tem um círculo de oração no próprio ministério dela. Ela não se levanta para ir buscar a face de Deus e adorar o seu Senhor, para que Deus mude o coração do homem. E o Senhor diz nessa noite: levanta-se, preguiçosa, que eu quero te dar a vitória.
bezerro na parte. Vira aí, varão. Só os varões. Viram pro outro, dizendo com você também. Deus quer fazer mudança em tua vida e na tua família. Amém? Tem irmãozinho que está dizendo assim, pegue, pegue. Tem irmãozinho que está dizendo, pegue. Mas Deus, irmãos, Ele é sábio. Ele quer o melhor para mim e para você. Louvado seja o nome de Jesus. Muralha da incredulidade. A incredulidade, ela se torna um tipo de muralha. Espera aí. O povo quer que Deus dê vitória, mas não querem crer que Deus pode. Deus diz, se levante que você vai conseguir. O poder de Deus, se está com você, ela vai cair. Mas aí tem uns que ficam assim, será que eu vou vencer? Aleluia. Será que eu atravesso essa muralha? Aí fica ali. Aí vem a parte da renúncia, que não renuncia. Vem a parte da preguiça, que não tem coragem de enfrentar. E vem a incredulidade. Tudo isso, irmãos, vai se formando, olha, 1, 2 e 3 muralhas maiores ainda. E o crente, ele vai ficando fraco na fé e não tem força para vencer a muralha. O Senhor fala, louvado seja Deus, em João 20, capítulo 20, versículo 27, quando Jesus fala com Tomé. Tomé diz que só cria se colocasse os dedos na chaga de Jesus, se tocasse nele. Vira para o teu vizinho aí. Diz assim, não seja incrédulo, mas sim crente. Creia que o teu Senhor pode fazer você vencer. E essa muralha caiu por terra, em nome de Jesus. Agora pergunta se ele crê, se ele é um dado de vitória ao nosso Deus. Aleluia. Amém? Muralha da renúncia. Muralha da preguiça. Muralha da incredulidade. Isso a gente não está nem na espiritual, está só na humana. Só na batalha da carne. Não ainda passou para a espiritual. Aquela que só Deus pode resolver. E essas muralhas, se você quer sair daqui, nessa noite, vencedora e vencedor, você tem que fazer o que Deus está te ensinando. O que a Bíblia te ensina. Ela é a bússola do crente. Ela é o guia do crente. Através dela, você vai vencer todo e qualquer tipo de muralha que se levantar contra a sua vida. É ela que vai te ensinar. Eu apenas estou sendo um canal pela bondade de nosso Deus estar aqui com vocês nessa noite. Mas Deus, Ele quer que você atravesse essa muralha é hoje. Não é amanhã não, é hoje. Vira aí pro teu vizinho, incomoda de novo aí e diz, é hoje que você vai atravessar essa muralha. Estão aprendendo aí um pouquinho? Muralha da renúncia, nosso eu, da preguiça, da incredulidade. Agora vamos para aquele que se acha que é e que não é. Muralha da exaltação. Mas Deus, claro que eu queria ouvir. Eu queria ouvir o Senhor falar, que deu vitória lá ao povo, que Jericó caiu por terra. Mas Deus diz, primeiro vamos para as muralhas da humanidade. A muralha que eu e você pode fazer. Que você pode tirá-la, derrubá-la ou atravessá-la. Amém? Em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Vamos ler em nome de Jesus? Vamos dar uma lida em Lucas. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 18, versículo 11 ao 14. Vou já adiantando. O fariseu, vamos começar do 9. A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim,
pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Incomoda de novo teu vizinho, diz aí para ele assim: ei, ele é samurai. Diga de novo para ele: ei, ele é samurai. Amém? É aquele que pensa que é e não é. É aquele que pensa que é santo e o outro não é. E nessa noite o teu Senhor diz: quem és tu para julgar o servo? Amém? Para o seu Senhor, ele está em pé ou cai? E se cair, Deus tem poder para levantar. Vira para o teu vizinho, faz assim para ele. Faz assim para ele com o dedo. Vira para o teu vizinho. Vira assim, olha, dessa forma. Nós sabemos que é isso, né? Um está apontando, 3 está voltando e um está testificando. O mesmo Senhor teu é o dele, é o meu, é o da igreja, é o mesmo Deus que está dizendo: tira esta muralha. Quantos creem que Deus está falando com você? Levanta as mãos. Vamos tirar essa muralha em nome de Jesus. Ei, vai ficar pedra sobre pedra em nome de Jesus. Vamos passar por ela. E música a questão nessa noite vai alcançar a sua vitória. E tem crente que vai sair daqui já de posse dela. Mas não é aquela posse que a gente crê sem ver, não. É a posse crendo e recebendo. Eita, Deus poderoso! Muralha alta humana. Se a gente fosse buscar na humana, a gente passava a noite todinha, mas só alguns que Deus me deu. Muralha da falta de perdão. Vira de novo pro teu vizinho. Diz assim pra ele: e aí? Vai querer derrubar essa muralha? Se você vai, me perdoe. Se você quer derrubar esta muralha, começa a perdoar, começa a liberar perdão, para que Deus ouça a tua oração e perdoe os teus pecados. Marcos 11:25 diz assim: quando estiverdes orando, se tendo alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai que está nos céus vos perdoará. Significa o quê? Ai, Deus, tira esta muralha, mas eu não consigo perdoar. Ai, meu Deus, eu não consigo perdoar aquela irmã que pisou no meu carro. E a muralha assim crescendo. Aí a muralha está grande, ela tem que ficar assim para olhar, para ver se está o fim da muralha. E Deus está dizendo assim: perdoe, para ver se ela não cai por terra em nome de Jesus. Perdoe para ver se essa muralha não cai por terra em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Segundo tipo de muralha, a espiritual. Se você fez, ou se você faz, ou se você vai fazer com que essas muralhas humanas caiam por terra, a espiritual, aí agora é com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Josué capítulo 6, versículo 2, o Senhor fala assim a Josué: então disse o Senhor a Josué: olha, toda esta tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes. Por que Deus deu a Josué? Deus colocou 7 sacerdotes, mandou Josué colocar na linha de frente, com buzinas de carneiro, para tocarem, e o povo dá um brado de grito de vitória, para que as muralhas caíssem. Aleluia, glória a Deus. E você veja que ninguém levantou um arco, nem uma flecha, nem um escudo, para derrubar as muralhas. Derrubar as muralhas através da fé
em nosso Deus. Derrubaram as muralhas através do louvor. Mas foi porque eles louvaram? Não. Foi porque eles obedeceram. E Deus enviou do céu o poder e derrubou aquelas muralhas. Porque nós sabemos que não é som e nem buzina que vai derrubar, mas sim o poder de Deus que derruba a muralha. Pela obediência de Josué e o povo, Deus se levantou dos céus e derrubou as muralhas que estavam diante deles, que eles não tinham condições de derrubar. Aí houve uma intervenção de Deus e Deus colocou as muralhas que o homem não podia colocar por terra. O que ele quer nesta noite é obediência para que ele se levante e lhe dê vitória e vença em nome de Jesus. Amém. O povo tocaram, deram um brado de vitória e as muralhas caíram. E o povo se foram até para a cidade e pelejaram e venceram. Mas o que é para você fazer, Deus não vai fazer. O que é para que eu faça, Deus não vai fazer. Tem várias muralhas humanas. Tem muralhas da prostituição, tem muralhas da mentira, tem muralhas da falta de fé, tem muralhas de homens que pensam que estão cansados e não estão cansados. Ei, irmão, se a gente fosse falar que a gente passava a noite todo mil estudando só muralha, só humana, só humana. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Muralhas da aflição. Você não pode vencer ela, mas o Senhor pode por você. Salmo 18, versículo 27 e 29 fala assim, do salmista Davi: porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque contigo entrei pelo meio do esquadrão, com meu Deus saltei uma muralha. Vira para o teu vizinho e diz: com meu Deus eu venço essas muralhas. Com meu Deus eu passo no meio do esquadrão. Amém? Vira para o teu vizinho, incomoda ele, saculeja ele aí. Saculeja ele aí. Saculeja aí. Saculeja ele aí. Para ver se ele vai ficar com raiva de você. Porque se ele não ficou, a muralha da falta de perdão caiu por terra. Aleluia! Amém? Muralha da tentação. Eita Deus! 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O Senhor diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Vira para o teu vizinho e diz aí: não há tentação maior do que as suas forças. Porque o teu Deus e teu Senhor não permite você ser tentada ou tentado além daquilo que você pode. Então glorifique a Deus que é fiel em tua vida. Nem você só cai se quiser. O diabo pode armar qualquer armadilha para mim e você. Só caímos se quiser. Porque Deus não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Porque Deus permite, pastor, que eu, o Senhor, qualquer pessoa seja tentado. Muitas das vezes nós caímos e não é nem além das nossas forças. Imagine se fosse além das nossas forças, nem o homem se salvaria na face da terra. Xaramarabassoube canta. Eita Deus. Vira pro teu vizinho aí. Cansou? Cansou de mexer comigo? Após eu não cansei não. Saculeja ela em nome de Jesus. Saculeja ela em nome de Jesus. Para que ele receba ânimo, fé e esperança no seu Senhor. Aleluia!
a qual o Senhor tem prometido aos que o ama. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aleluia! O que é que tem a ver tentação com muralha? Tem tudo a ver. Aleluia, Jesus. Porque tem muitas muralhas que vêm para mim e para você, porque você procura ela. Aleluia, Deus. Tem muitas muralhas, pastor, que se levantam contra os homens de Deus e as mulheres, porque nós procuramos ela. É a muralha da tentação. Todos são tentados? São. Mas tem muitos que gostam de procurar a tentação. Gostam de procurar a muralha. Aí quando a gente encontra, pastor, como é que tá, irmão? Ô irmão. Aí é o crente, né? Tô fraco. Nunca tá forte. Nunca é o crente forte, é só fraco. Ou então o crente 6 horas por mim, 6 horas por mim. E mais nada. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Louvado seja o glorioso nome de Jesus. Levanta tuas mãos para os céus aí, em nome de Jesus. Quantos creem que há dois tipos de muralha para a gente remover nessa noite? A gente estudou algumas delas aqui, só um pouquinho. O tempo não dá, o tempo já se aproxima. Mas levanta tuas mãos para os céus e diz assim: obrigado, meu Senhor, pelo seu aviso. Obrigado, Espírito Santo, pela tua bondade. Agora eu te peço uma porção dobrada em minha vida, para que eu possa suportar em nome de Jesus. Agora vira para o teu vizinho aí. Vira para o teu vizinho e profetiza assim: em nome de Jesus. Receba poder, autoridade, unção, renovo, em nome de Jesus. Diga assim: em nome de Jesus. Muralhas caiam por terra, em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Você venceu. Glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus. Poder sentar em nome de Jesus. Vou chamar algumas pessoas aqui para que Deus faça conforme a sua vontade. Em nome do seu filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Eu olhei muito para essa irmã que aqui está, e o Senhor está chamando você aqui. Você de vermelho aqui listrada. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Andará, rachou e me canta. Essa irmã de vida ali atrás, ali, ó, atrás do varão. Essa que sentou agora, velho, é uma que quer cair em Jesus. Aleluia, Deus. Uma coisa que eu percebi, pastor, quando a mocidade louvou, quando as crianças louvou, eu vi muitas pessoas não prestando atenção através do louvor que eu estava dando mensagem. E quando nós entramos pelas portas da casa do Senhor, é para vir adorar. As pessoas têm que estar, sabe o que, pastor? Com o ouvido atento. Porque Deus está mandando muitas das vezes uma resposta através do louvor para você e para mim. E quando eu não estou percebendo, eu perco a bênção. Mas Ele é tão bom, que ainda alerta a mim e você para que a gente não erre mais. Amém? Aprenda a ouvir o que Deus está falando. Porque está ficando meramente, pastor, louvores assim, como se fosse uma rotina. E Deus não quer rotina. Deus quer mover do Espírito Santo na sua vida. Vem cá, em nome de Jesus. Você mesmo, vem cá. Aí mandaram uma criança, vem cá, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Barreira na família. Barreira na família.
barreira na família. Deus vai colocar por terra. As irmãs que eu chamei aqui agora é barreira na família que o próprio Deus vai colocar por terra agora. Rende breve a chama e cantarai. Se renda diante de Deus. Aquele que pode fazer o que você não pode. Deus pode converter coração de homem duro, sim. Deus pode trazer o homem que está nas drogas para os pés dele, porque ele tem poder para colocar esta mulher por terra. Vocês creem que Deus está fazendo agora? Ele me cantará, chora assim. Essa irmã de azul está bem no cantinho da janela aqui, ó. Louvado é você, vem cá, irmão Jesus. Ele me deve azul. Ele cantará. Eita, Deus dará de prévia achou. Andará. Glória a Jesus. Chuva de bênção. Essa chuva é a confirmação da conquista. Pai, em nome de Jesus, eis aí o teu filho na responsabilidade e incumbência de trazer a tua palavra. Usa pelo teu Espírito, segundo a vontade tua e não a tua obra, Senhor. Nós pedimos para Raio que ele fala aos nossos corações em nome de Jesus. Boa noite para todos. Salve a igreja do Senhor. Amém. Vira para o seu vizinho e pergunta a ele: você deve buscar a sua vitória hoje? Agora pergunta a ele assim: qual é a sua vitória? O Senhor tem para te dar nessa noite. Amém, igreja? Vira para o seu vizinho novamente aí, dá essa sacudida dele assim, diga: você creia. Você creia que Jesus é a solução para o seu problema. Amém? Abra a vossa Bíblia no livro de Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. É culto de vitória. E eu disse: meu Deus, culto de vitória é uma palavra de vitória, uma palavra que o pessoal já venceu e já conquistou. Deus disse: não, você tem que falar conforme a minha vontade. Muitos já conquistaram, pastor, vitória na sua família desse ano. Muitos já conquistaram vitórias na sua família, libertação, livramento. Mas a maioria das pessoas que se encontram aqui nessa noite, Deus está falando que a solução para o teu problema se chama Jesus. A tua fé. Vira para o teu vizinho e diz aí: a tua fé em Jesus é a solução